Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um tesouro escondido, que nós estamos trazendo semanalmente. É um programa da Igreja Cristã Maranata e nós estamos aqui hoje para dar continuidade a esse estudo, essa síntese bíblica. Estamos no livro de Gênesis e, como prometido, no episódio anterior, nós vamos agora dar sequência entrando na Arca de Noé. Eu queria ler um texto aqui, pastor Diniz, que está no capítulo 6, versículo 14, que fala assim: Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nós vemos que Deus sempre se importa em salvar e resgatar o homem. E ao dar a oportunidade, o homem, lá na frente, acaba se desviando. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, nesses próximos capítulos. Mas eu queria passar a palavra ao pastor Diniz sobre a Arca de Noé. Pastor Diniz, quantos mistérios estão escondidos aqui nesse momento, hein? É muito interessante. A Arca fala desse projeto de salvação, que novamente não é do homem, é de Deus. Deus não deixou nada nesse projeto para Noé, aí você faz do jeito que você quiser. Muito bom. Não tem isso na salvação. A salvação é um projeto de Deus para o homem. O homem precisa de entender isso. Não adianta nós imaginarmos o que Deus quer. Nós precisamos de buscar a Deus e ouvirmos a voz de Deus. O que tem de maravilhoso é que Noé ouvia a voz de Deus. Maravilha. E a salvação está nisso. Deus, desde o princípio, ele quer ter comunhão com o homem. Você pode ouvir uma boa mensagem, você pode ler um bom livro sobre evangelho, você pode fazer uma boa pesquisa na internet. Nada disso terá valor se você não tiver uma experiência pessoal com Deus. Então você vai ver isso presente na vida de Noé. Noé teve uma experiência com Deus. Noé conhecia a Deus. Não é querer eu te conhecer de ouvir falar, não. O Senhor falou comigo, o Senhor mostrou. O homem precisa de buscar a Deus, busque a Deus. E não adianta eu pensar o que Deus quer. Eu preciso de saber o que Deus quer. Ah, não, mas está contido na palavra. Está contido na palavra, é verdade. O projeto de salvação está contido na palavra. Mas na palavra viva. Na palavra de Deus. Na palavra revelada. Porque se não fosse assim, nós não teríamos no mundo milhares de religião. Porque a pessoa lê a Bíblia, imagina o que ela quer e faz o que ela quer. Então, um constrói um barquinho, o outro constrói um outro negócio, mas o projeto de salvação, ele não está segundo a razão humana, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu penso. É fazer do jeito que Deus estabeleceu. Noé não tinha liberdade ali para uma medida. As medidas eram as medidas que Deus estabeleceu. Mas Deus coloca na arca uma coisa muito interessante, uma porta ampla. Tinha um pregoeiro, como nós falamos. Noé era um pregoeiro da justiça. A porta é ampla. A loucura, parecia loucura o que Noé estava fazendo, mas os sinais estavam evidentes. Você vê os próprios animais entrando na arca, era um sinal evidente de alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas a cegueira do homem não permite o homem ver o que Deus está fazendo. E um detalhe que eu acho muito interessante na arca é que a arca tinha uma janela só, e a janela estava no alto. Porque não cabia, e nós vamos ver isso, que Noé, depois ele vai soltar, depois que o dilúvio cessa, ele vai soltar uma pomba e uma arca. Ele não tinha nem como olhar para o mundo. Essa janela estava no alto. Ele só podia olhar para o alto. Glória a Deus. Ele só podia olhar para Deus. Enquanto há um juízo para o mundo, nós sabemos, a nossa redenção, ela vem de cima, ela vem do alto. Glória a Jesus. E ali na arca você tinha ali, quando ele solta um corvo e ele solta uma pomba. O corvo, ele se adaptou muito bem às imundícies que estavam, Era um mundo, era morte. O que tinha do lado de fora era morte, era destruição. E o corvo foi, e quando ele achou um lugarzinho para botar o pé dele lá na imundície, lá ele ficou. Ele ficou. A pomba não. A pomba, ela não achou lugar para botar o pé dela. O mundo estava nessa condenação, nesse juízo, nessa imundície, ela não põe. E ela volta para a arca. Depois ela acha já um ramozinho de oliveira, mas não era lugar para ela ainda, mas ela traz
um ramo de oliveira, que é profético também, né? Vai falar dessa bênção do Espírito Santo. E ela traz o ramo de oliveira para a arca. Ela só ficou, e Noé entendeu que o mundo já era habitável novamente quando a pomba não mais voltou. Ela achou um lugar limpo para ela. Isso fala do salvo, né? Do salvo que está na arca. O mundo ia seguir o seu curso e o homem ia voltar para a sua maldade. O corvo estava ali presente, né? O imundo estava ali presente. Ele vai voltar para a sua maldade, para o seu pecado. Mas ali estava representando também que Deus tem uma bênção para a vida do homem e que há como o homem viver e manter esta comunhão com Deus. Mas essa janela aberta, eu quero terminar só com um paralelozinho com o Novo Testamento, né? O primeiro mártir da igreja, Estevão. Quando ele olhou, ele viu essa janela aberta. Glória a Deus. Ele disse, eis que vejo os céus abertos e vejo ali a salvação de Deus. O Filho do Homem estava ali, que é a salvação. Nos momentos mais difíceis da vida do homem, mais tenebrosos, a gente pode olhar para cima, porque Deus deixou uma janela aberta para nós contemplarmos a misericórdia e o amor de Deus. Glória a Deus. Um outro detalhe que eu acho maravilhoso na arca, até o pastor Diniz citou, porque a arca tinha várias medidas. Largura, altura, não é? Comprimento, mas a porta não é mencionada a medida, né? Ou seja, a porta fala de quem? Eu sou a porta, né? Jesus, que Jesus não tem medidas, né? Pode chegar a ele com pouca cultura, com muita cultura, com pouco recurso, com muito recurso, o brasileiro, o japonês, o africano, todas as nações, de todas as idades. Verdade. Deus não faz acepção de pessoas, né? O Senhor Jesus, na sua infinita graça, ele recebe aquele que vai buscar o seu abrigo, o seu socorro, né? Isso é maravilhoso. Jesus disse isso, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então a porta da arca era a salvação para o homem nos dias de Noé. Jesus fala isso, né? E a janela no alto, como o Diniz comentou, Jesus falou assim, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, né? Olhai para o alto, porque a vossa redenção está Glória a próxima. Deus, glória a Deus. Então, a arca ali é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Antes do juízo, vem a misericórdia. Abacuque fala, né? Na ira, lembra-te da misericórdia. Então Deus lembrou ali, eu vou destruir o homem, mas eu vou dar uma oportunidade. Eu vou destruir, vai vir um juízo. E a palavra de Deus diz assim, sobre o mais alto monte, a água ultrapassou em 15 curvas, mostrando que não tinha escape a não ser dentro da arca. Não há outra maneira de ser salvo. Não há outra maneira de ser salvo a não ser entrar por essa porta que é Jesus, e ele é a nossa arca, ele é a nossa salvação. E Noé não fez conforme a cabeça dele. Como o Diniz já comentou, no verso 15 diz assim, e desta maneira farás, Noé. Você tem que fazer assim. Se você fizer assim, e a palavra diz, e fez Noé conforme tudo quanto o Senhor Deus lhe orientou. Então a obediência de Noé foi determinante para que aquele projeto ali fosse concluído, né? E a salvação de uma família foi consumada ali dentro da arca, e ele entrou com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras, né? O Senhor fechou a porta, Jesus é essa porta que está aberta. Glória a Deus. Mas ela vai se fechar. Amém. Você falou sobre a porta, e a porta não tinha medida. Eu vou voltar aqui ao assunto. Mais tarde nós vamos entrar nele com mais detalhes, mas lembra da porta do tabernáculo, né? Muito bom. Ela era larga, ela era grande, e por ela podia entrar qualquer um. O acesso ali, primeiro, ao pátio ali, qualquer um podia se achegar e entrar. É o convite de Deus. Deus tem um convite para o homem. O desejo de Deus é salvar, não é condenar. Deus enviou Jesus para salvar. E o desejo é esse. Agora, a salvação é você entrar pela porta. E as pessoas não querem entrar. Não adianta você saber onde ela está. É a oferta de Deus, você passar pela porta. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, alguém pode estar assistindo o programa e dizer assim, mas vocês não vão entrar em certas discussões? Por exemplo,
O dilúvio foi regional ou o dilúvio foi universal? Eu sei o seguinte, né? Você pega aqui nos Andes, é encontrado coisas do mar, conchas que são marítimas e estão lá no alto dos Andes. Mas isso não é o nosso foco, né? As pessoas podem perguntar também, vocês passaram por Adão, ali pelos filhos de Adão, e não discutiram com quem que eles casaram, com quem, se foi com quem, se foi com as irmãs deles, se foi, se não foi. Olha, nós estamos aqui nos reportando a um projeto de salvação. E o que importa para Deus, né? Vocês não vão tratar dos dinossauros? Adão viveu no tempo do dinossauro ou não viveu no tempo do dinossauro? Olha, o que nós estamos tratando aqui é um projeto de salvação. É um tesouro escondido. As pessoas às vezes se perdem em discussões que não faz nenhuma diferença para a salvação do homem. Muito bom. O dinossauro existiu ou não existiu? Você acredita que existiu? Se não existiu, tá, tudo bem, eu acredito que o dinossauro existiu. Foi nessa dispensação, teve uma dispensação anterior. Eu quero dizer para você o seguinte, no que nós estamos tratando do tesouro escondido, isso não faz diferença nenhuma. O dinossauro não vai levar você para o céu, não vai tirar você para o céu. Se Caim casou com a irmã dele, se Abel casou com quem, se Sete casou com quem, isso não vai fazer diferença para o projeto de salvação. O projeto de salvação na Bíblia, ele é claro. O sangue está ali desde o princípio, a profecia está ali desde o princípio. Quando Deus nos deu esta palavra, ela veio da eternidade com um propósito. Ela não veio com um propósito, ela tem história? Tem, mas ela não veio com um propósito de contar história. Ela tem ciência? Tem, mas ela não veio com esse propósito. Arqueologia? Tem tudo. Mas ela veio com um propósito de revelar o projeto de salvação. Esse é o tesouro. Glória a Deus. Tesouro escondido. E nós estamos aqui para tratar do tesouro. Então, muita gente pode estar preocupada com essas coisas, vocês não sabem, vocês não leram. Eu já li. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Vamos entrar em discussões, em vãs discussões. Mas o que nós vamos tratar aqui é do tesouro. Glória a Jesus. E nós estamos falando aqui do projeto de salvação. E a arca fala de uma maneira muito bela desse projeto de salvação. Há um juízo, mas há misericórdia, há salvação, há uma porta aberta, tem uma janela para você ter comunhão com Deus. A oportunidade de resgate do homem, né? De resgate do homem. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E um detalhe aqui, só reforçando isso que o Diniz falou, né? A preocupação é quantas espécies tinha. Hoje tem não sei quantas, será que cabia isso tudo dentro da arca? Não cabia? Mas Jesus, quando fala de Noé, ele diz uma coisa interessante, diz assim, e Noé, sua família entrou na arca e eles não perceberam. Então, o importante é você entrar na arca. Glória a Deus. Ao invés de ficar discutindo essas curiosidades, essas coisas que... Entre na arca, porque é isso que vai te dar a salvação. Isso é o que importa, Isso é o que importa. Mas eles não perceberam. Tem muita gente que não está percebendo uma porta que está aberta nesta hora, convidando o homem para entrar nela, e o homem está discutindo coisas que não tem nenhuma relevância para a sua salvação. Está na Bíblia, não está na Bíblia, é assunto da Bíblia, mas não tem nenhuma relevância para a salvação. A porta que é importante e as pessoas não estão percebendo que ela está aberta e é um Deus convidando o homem para entrar. Glória a Deus. Entrar por essa porta. A porta ainda está aberta, é o tempo da graça. Exatamente. Que vai se fechar. Nós temos de observar uma coisa, que Deus oferece a salvação. E a palavra de Deus diz que está diante do homem a bênção e a maldição. A escolha é do homem. Já estava lá no Éden. O homem pôde fazer a escolha. E o homem escolheu o pecado. Hoje, a misericórdia de Deus está aí. Agora, a diferença diz a Bíblia, quem crê será salvo. Quem não crê não vai ser condenado, não. Já está. Já está condenado. Então a palavra de Deus, na verdade a salvação do homem, ela está na palavra de Deus. Naquilo que Deus estabeleceu. No profético. Não é a palavra na letra, é a profecia. A palavra do Senhor é espírito e vida. É uma palavra viva, como nós dissemos no começo do programa. E aí tem aquela coisa, você crê ou não crê. Você crê na palavra ou não crê na palavra. A sua incredulidade não vai mudar em nada as profecias. Não adianta as nações se rebelarem. Não adianta a oposição do homem. O que importa é você crer. E para Noé foi simples assim. Ele creu. Pedro vai falar na loucura, Paulo que fala, na loucura da pregação. A loucura da pregação. A salvação,
o evangelho é loucura para o que perece. É loucura. O homem olhar, você está falando de coisas, você, na razão, você acreditar em operação de anjos, você acreditar em ressurreição dos mortos. Arrebatamento da igreja. Você acreditar em arrebatamento da igreja. Você acreditar em céu, que há um lugar onde não há dor, não há lágrima e tudo mais. É aquilo que Deus já falou na sua palavra. Né? Ele disse, olha, isso é loucura para o que perece. Mas para nós, isso é sabedoria de Deus. Glória a para Deus. O que crê. Então, quando você vê Noé é um exemplo do crente. Ele creu na palavra de Deus. Muita gente deve ter dito para ele, Noé, para com isso. Noé não está bem. Noé não está bem, Noé não tem lógica. Mas é você crer em Deus. Então é você colocar, isso é a fé. A fé é esse firme fundamento. Glória a Deus. Deus colocou um alicerce, eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. O que Deus disse é a verdade. Ainda que eu possa não compreender muita coisa, mas eu aceito a verdade de Deus. E Deus vai nos mostrando aquilo que é o caminho de Deus, que é esse caminho de salvação. E é maravilhoso, sabe? Porque quando você entra e você crê em Deus, a palavra de Deus traz descanso. A bênção você já recebe aqui. É 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna. Porque você começa a descobrir como faz bem você passar a mão no seu martelo e ir para lá construir e trabalhar no projeto de salvação de Deus, que é para você. A salvação não é para Deus, a arca não é para Deus. A igreja não existe para Deus. Eu vou à igreja porque Deus precisa. Não, Deus não precisa nada disso. Não, eu vou lá dar louvores a Deus porque Deus precisa do meu louvor. Deus não precisa. Deus é um ser completo em si mesmo. Deus se alegra quando a gente valoriza a salvação, porque Ele nos ama. Mas não faz diferença para Deus, faz diferença para mim. E Deus se alegra porque faz diferença para mim. E Ele se alegra quando Ele vê que eu aceito a salvação. Mas quando você vai trabalhar na arca, você não está trabalhando para Deus. As pessoas, eu vou na igreja porque Deus está... Não, eu vou na igreja porque eu sou necessitado. Maravilhoso é que Deus revelou uma salvação para mim, para minha família. Glória a Deus, né? Que coisa boa a gente vê. Nós estamos construindo alguma coisa. A obra de Deus é maravilhosa. O que Deus tem nos dado. Uma proclamação para o mundo. Agora nós temos aí trombetas e festa, 1º de dezembro, uma grande proclamação. Olha, nós estamos proclamando a salvação que nós alcançamos. Glória a Deus. E dizendo para o mundo, olha, os sinais estão aí, os sinais estão se cumprindo, vai acontecer. É o pregoeiro da justiça. Nós estamos anunciando para o mundo. A maior parte não vai crer. Mas bendito o nome do Senhor que alguns vão entrar conosco na arca. Em nome de Jesus. Agora, Fernando, de início fez uma colocação sobre a arca, como realizar a obra de Deus, não é? Então podemos dizer que a arca foi um projeto, uma obra que Deus estabelece para a salvação do homem. Eu te pergunto, quem é que conduziu a arca? Quem é que conduz a obra de salvação? Esse é um outro detalhe, né? Foi Noé? Quando Deus revela os detalhes da arca, porque a obra de Deus é uma obra de detalhes, né? O Senhor se preocupa com detalhes. Não é uma coisa de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. Não, o Senhor tem os detalhes que precisam ser atendidos. E toda embarcação tem o timão, né? Chamado timão, que é o leme, que é o timão, ou o leme. Mas a arca não tem nem menção disso. Noé entrou, os animais entraram, Noé entrou com a sua família. A porta foi fechada por fora. Por fora, o Senhor fechou no tempo dele. Né? Ele que vai fechar a porta, não é Noé, não é o homem. E aí, era a mão do Senhor conduzindo a arca sobre aquela água que cobriu a terra. E a arca se assentou aonde Deus quis que ela se assentasse. E Noé ficou ali aguardando, né, na dependência. Olhando para o alto. Olhando para o alto, na dependência. Olha, parou não, não parou não, é agora não. Na dependência total do Senhor. Então a obra do Senhor é assim, é uma dependência plena da revelação do Senhor que acontece pela operação do Espírito Santo. Diniz citou a pomba, né, que desceu na 3ª vez, ela fica mostrando aí, né, a ação do Espírito Santo que veio para conduzir. Então a obra do Senhor
ela tem que ser feita na total dependência do Espírito Santo. Noé não deu um jeitinho, vamos fazer alguma coisa aqui para ver... Uma adaptação, né? Uma adaptação. Eu não sei para onde a gente está indo e é preciso saber para onde a gente está indo. E interessante que no verso... Quando Noé sai da arca, no capítulo... No 8 aqui, diz assim: Noé edificou um altar ao Senhor. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, a arca é a salvação, é o projeto de salvação, é o Senhor Jesus. E aquele que entrar por ele, Jesus disse, entrará e salvar-se-á. Então, o Noé sair da arca aí é a igreja entrando na glória, na eternidade. A primeira coisa que vai acontecer é esse culto glorioso, essa festa que Apocalipse fala, das bodas do Cordeiro. Quando ele sair da arca, quando a igreja, né, entrar na eternidade, a primeira coisa que vai acontecer é esse culto glorioso aí, que glória a Deus, são as bodas do Cordeiro. Agora, pastor Diniz, nós temos... O assunto é muito interessante. Nós temos mais alguns minutinhos. Mas não sei. Deixamos para o próximo capítulo, então? Próximo episódio? Não, vamos. Vamos seguir? Vamos seguir. Nós temos agora... a parte da arca é maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre depois da arca, né? Os filhos de Noé, e agora começam a construir as cidades, e mais uma vez o homem começa a se desviar de um projeto que Deus havia estabelecido de bênção, de recomeço. Como foi, pastor Diniz, agora esse pós-dilúvio? Às vezes a gente olha para o passado e condena, né, o homem no passado, as atitudes de Caim, os filhos de Noé, como que a tendência do homem é para o mal. O homem na sua natureza, e isso é muito engraçado. Às vezes eu olho assim, criança, nenenzinho, mas já sabe dar uma mordida no amiguinho. Já sabe. É a índole do homem, né? O pecado, quando o homem fez uma escolha, né? Adão e Eva fizeram uma escolha, nós podíamos ter dado deles a vida, a inocência, o Éden, mas nós herdamos o pecado. E a natureza, a Bíblia fala isso, a natureza do homem, a inclinação do homem é má, né? Se encontra um homem extraordinário como o apóstolo Paulo, dizendo, miserável homem que eu sou, né? E falando de uma luta do espírito contra a carne, é essa a natureza. E o homem, ele acabou se desviando, né? Você vai ver isso nas gerações seguintes, Deus se entristecendo novamente, porque o homem, ele acaba escolhendo a maldição, ele acaba escolhendo o afastamento de Deus. E aí você vai ver a consequência disso, muito triste para o homem, onde o homem vai parar, o homem vai... o homem quer, não é que você vê isso hoje muito claramente na vida do homem, não é que as pessoas querem sofrer, não. É que as pessoas não acreditam na palavra de Deus. Eles acham, é aquilo que aconteceu lá no princípio. Deus falou isso, mas não é assim. Não é bem assim, não, né? É desse jeito. Você pode fazer, na verdade Deus está mal intencionado com você. Isso é incredulidade. O homem não acredita em Deus. Ele fica desconfiado acerca das intenções de Deus. É desde o princípio. E isso vai prevalecer novamente. Mas o homem quer a bênção. Ele quer. Se perguntar para qualquer família, você quer sofrer? Ninguém... Um jovem ou um adulto que vai para as drogas, ele não vai pensando, eu vou me acabar, eu vou me destruir. Não, ele acha assim, não, eu vou um pouquinho só, vai ser bom. Ele vai atrás de buscar alguma coisa que está faltando, né? A garotada diz um barato. Vai ser uma coisa emocionante, uma coisa legal. E ele não vai pensando, isso aqui vai me destruir, isso vai me matar. Ele não vai pensando assim. O homem, todas as vezes, quando o homem escolhe o adultério, a prostituição, tudo isso, ele não vai pensando que aquilo ali vai trazer um prejuízo para ele. Ele vai pensando que aquilo ali é bom para ele, né? É escondido e tudo, às vezes, ninguém pode saber,
Mas ele vai pensando nisso daí. Mas ele não deixa, eu brinco muito, é igual o carnaval. O sujeito vai para o carnaval, faz tudo de errado no carnaval, para o religioso, claro, né? Na obra de Deus isso. Mas a mentalidade religiosa é essa. Aí chega na quarta-feira de cinza, ele vai na igreja e vai lá pensando que ele pode enganar a Deus, né? Estou arrependido, misericórdia aqui, por todas as besteiras que eu fiz. Aí quando chega na porta da igreja, ele encontra um amigo dizendo, fulano, ano que vem, nós estamos lá de novo, vamos arrebentar, hein? Então essa é a mentalidade humana, isso é a Torre de Babel. É o homem atrás de um projeto de salvação, que nós vamos entrar agora, né? Projeto de salvação da razão do homem, da escolha do homem, do que ele pensa, que ele pode construir. Ele quer chegar ao céu. Ele quer se aproximar de Deus. Ele quer se aproximar de Deus. Mas do jeito dele. Ele quer chegar do jeito dele, né? Todo mundo quer, quem não quer? O cara que tem a vida mais torta por aí, você vai ver muitas vezes, ele é até religioso, né? Ele é religioso, ele vai lá, ele tem os sinais que ele faz. Ele tem um entendimento daquilo. Ele põe uma Bíblia aberta na cabeceira da cama, né? Ele carrega uma cruz, ele carrega um retrato de Jesus. Tudo isso são as concepções humanas. É a Torre de Babel que cada um faz. Bem. A grande dificuldade que eu vejo é a obediência, porque a obediência, ela significa submissão. E ninguém quer ser submisso, principalmente a Deus. A pessoa não quer. Ele quer a bênção, ele quer os benefícios de Deus. Mas Deus não quer negar a si próprio. Deus é amor, Deus é bom, Deus é pai, tá tudo certo. A palavra diz que é isso mesmo. Mas ele não quer se submeter a Deus. É igual o filho, ele quer o cartão de crédito, ele quer o dinheiro do pai, ele quer o tênis de marca, a mochila, o celular e tal, mas ele não quer obedecer. Muito bom. Na hora de obedecer, ele questiona, ele se rebela, porque ele acha que ele é melhor. Então, as coisas do Senhor também são assim. A obediência, ela significa submissão. Submissão ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio para isso, para conduzir o homem e levar o homem de volta para a eternidade. E essa submissão que é a grande dificuldade que há, porque o homem quer fazer do jeito dele, ele acha que ele sabe mais, ele acha que ele é mais inteligente, que ele é mais sabido, que ele é mais culto. Não, eu sou um doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aí não se submete àquilo que é a vontade do Senhor. Agora vamos entrar naquela verdade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Salvação é de Deus. A fé é de Deus. Agora, o que é a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus? Obedeceu? Você está vivendo a fé. Exatamente. A fé é a obediência. A palavra de Deus. Você ouviu? Deus falou com você? Deus orientou dessa maneira? Então, Deus falou, cale-se toda a terra. Acate. Ele é o Senhor. O homem escolheu a morte, que é o pecado. Deus deu uma oportunidade ao homem. Abriu uma porta para o homem. Está aqui, ó. É a minha palavra. Você pode voltar ao Éden pela espada. A espada flamejante. Expulsou o homem, botou a espada flamejante. Você tem que passar pela palavra. Se você não passar pela palavra, você não volta a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Você só volta ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, se submetendo, entendendo aquilo que o homem deixou de entender lá no começo. Deus preparou um lugar maravilhoso para o homem, mas ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Quando você desacata o que ele determinou, que foi o que o homem fez, é o pecado, é a morte. Você não quer acreditar em Deus, você escolheu a morte. A incredulidade é o que continua acontecendo. Muito bom. Agora, pastor Fernando e pastor Diniz, nós percorremos aqui hoje do capítulo 3 a praticamente o final do capítulo 11. O capítulo 11, ele fala da Torre de Babel, já encerrando aqui o episódio de hoje já, mas eu quero deixar uma provocação aqui, quero ver quem pode responder. Fala da confusão das línguas e uma dispersão agora de todos os povos. Eles se confundem, um não entende mais o outro, cada um no idioma, e eles são dispersos. Qual é a relação que nós podemos fazer desse episódio com o dia de Pentecostes? Pentecostes diz, né, Diniz? E todos entendiam na sua própria língua que estava sendo dito. É o contrário, né, do que aconteceu lá. Exatamente. Lá Deus confundiu
e dispersou, e cada um falando uma língua diferente, né? Em Pentecostes era gente de todas as línguas e todos entendiam e todos falavam na sua própria língua, e Deus os uniu ali num só corpo, num só espírito. Então, um é dispersão e o outro é comunhão. Glória a Deus. Mas quando você fala de Babel também, tem de lembrar do ecumenismo, né? É o homem no seu projeto, naquilo que ele quer, naquilo que ele entende. É a oferta de Caim novamente. Aquilo que ele quer oferecer, aquilo que ele quer construir, aquilo que ele quer fazer. E aí ele começa a fazer, e a Bíblia diz lá, eles trocaram a pedra por tijolo. A pedra é Jesus. Jesus é a pedra de esquina. Eles trocaram a pedra por tijolo. É o homem, é o barro. Quer construir, você vai edificar, e não é sobre Jesus. E eles, ao invés de cal, eles usaram betume, né? E o betume ali para construção era cal. Você vê isso lá escrito lá em Gênesis, né? Tá lá. Era cal que era para usar, era pedra e cal. O homem, ele quer fazer a sua escolha, e ele quer as trevas, ele quer a morte, ele quer fazer a sua maneira. O cal fala da santidade. A obra de Deus é Jesus em santificação de espírito. Glória a salvação é assim. Glória a Deus. Edificado segundo aquilo que Deus estabeleceu. A rocha é o fundamento. Não adianta você querer botar outro fundamento, porque não existe outro fundamento. Isso é o ecumenismo, né? Tudo é uma boa ideia, né? No ecumenismo você quer juntar coisas que não agregam, coisas que não levam a lugar nenhum, né? Então você pode falar em todas as religiões e cabe tudo, porque está tudo bom, está tudo certo, mas isso não leva o homem à salvação. Amém, pastor Fernando? Amém. Pastor Diniz? Amém, o tempo é curto. O tempo é curtíssimo. Pastor Fernando, mais alguma colocação? Não, só o Diniz comentou que a fé é a obediência à vontade de Deus. Eu queria encerrar com um verso aqui de Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Os Glória filhos é o que vão herdar essa herança incorruptível, que é a eternidade que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Nós estamos encerrando esse episódio e já deixamos aqui o assunto do próximo. Nós vamos entrar nos patriarcas, né? Abraão, o pai da fé. 2000 anos, hein? Já andamos 2000 anos. Como diz o pastor Diniz aqui no início, é um voo de helicóptero supersônico. Né? Então deixamos aqui o nosso abraço e já convidamos para o próximo episódio. E a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.